Bom dia para você, meu querido aluno do primeirão. Hoje a gente vai começar a aula 49, que é a formação do território brasileiro, os bandeiras, tá? Bom, eu escolhi essa aula porque é uma aula muito interessante. Primeiro porque a gente vai tratar de um herói, de um mito de herói, na verdade, paulista, né? Que é o Bandeirante. Se você vai para São Paulo, você vai ver uma estátua gigantesca de um bandeira, né? E em vários outros locais de São Paulo você tem referências de nome de rua em homenagem a Bandeirantes, Avenida Bandeirantes, né? E até tem uma questão muito sinistra, né? Que na Avenida Bandeirantes, as paralelas, as ruas paralelas que conectam a avenida são os nomes dos povos indígenas que os bandeirantes simplesmente exterminaram. Para alguns historiadores é igual, paralelo, colocar o nome de, sei lá, Avenida Hitler e o nome dos judeus que foram exterminados pelos nazistas, sabe? Por isso que é um assunto muito delicado, pantanoso da história, mas vale a pena a gente entender quem eram esses bandeiras e por que foi construída uma imagem de heróis. Então vamos voltar aí para a história do Brasil colônia, por volta do século XVI para o século XVII, mas em especial o século XVII, né, 1650, 1690 principalmente. Esse período da história do Brasil, a colonização começa a ser mais violenta, né? A princípio, a colonização era mais troca de escambo. Ela era uma colonização pautada na conversão dos povos indígenas à fé católica, né? E ao mesmo tempo também aprisionamento, escravidão. É claro que isso vai variar muito de local para local. A história do Brasil nessa época é muito difícil de explicar, porque como eu falei para vocês na última aula, existiam jesuítas que simplesmente abandonavam a batina e resolveram viver entre os povos indígenas, né? E também a tentativa de escravizar os indígenas era muito difícil, pois eles fugiam pro meio da mata, né? Eles conheciam a mata, então, tipo, tchau, eles vazavam e iam lá pro meio da mata e os portugueses ficavam chupando o dedo, né? É isso. E agora, lembrando que os povos africanos que foram trazidos à força do Brasil para se iniciar uma grande produção, né, agrícola no Brasil, e essa produção agrícola originalmente já era para exportação, ou seja, a colonização ela vai dar ela vai fazer uma produção agrícola de açúcar, por exemplo, né, de cana-de-açúcar, voltada para o mercado externo, não para o mercado interno, né? Isso vai gerar um monte de problemas graves na colônia, né? Que são falta de alimentação, né? Falta de abastecimento de certos produtos, né? Inclusive de certas matérias-primas básicas. Então o Brasil era um país com território riquíssimo, mas que tinha uma administração catastrófica, vamos dizer assim, né? E quem eram os bandeirantes? Segundo alguns historiadores, os bandeirantes eram pessoas mestiças. Pasme, meus queridos, eles eram mestiços, eles eram uma mistura de português com indígena, né? E justamente por ter essa mistura que eles conseguiam fazer algumas coisas que remetem à cultura indígena. Então, por exemplo, como que os bandeirantes foram para o interior do Brasil? Eles foram simplesmente picando mato? Não. Eles foram pelos rios, que era uma tática indígena. Viajar pelo interior do Brasil através dos rios é uma tática indígena. Então eles roubaram muitas táticas dos próprios indígenas para usar para si mesmos. Como os bandeirantes eram pessoas meio nem aí para nada, meio fora da lei, eu consigo ver eles muito mais como anti-herói do que herói. Isso depende muito do episódio da história, né, que eles estão. Eles acabavam, tipo, vivendo como mercenários, pessoas contratadas para matar, exterminar, roubar, sabotar, capturar povos indígenas para escravizar. Então, assim, como que a gente formou uma imagem romântica desses bandeirantes? Até hoje eu não consigo entender, né? Porque eles eram mercenários. Mas, apesar de tudo, o governo português, principalmente o governo colonial, dependia muito desses bandeiras. Dependia muito deles para capturar escravizado que fugiu, para capturar povos indígenas para pôr sob condição de escravidão. E principalmente para reprimir duramente povos que resistiam à colonização. Então os bandeirantes eles foram o braço armado da colonização, enquanto os jesuítas foram mais a parte ideológica dessa colonização, de colonizar o pensamento, né?
E era bem evidente que os jesuítas não estavam dando conta do recado. Tanto que, pra vocês terem uma ideia, mandaram vários bois, né, para os jesuítas ficarem de olho, cuidar deles, né? E os jesuítas acharam os bois muito selvagens e não conseguiram controlar. Resultado, o gado saiu loucamente aí pelo interior brasileiro. O indígena que não tinha costume de comer carne vermelha passou a ter esse hábito a partir de então, porque eles encontravam o gado no meio da mata e laçavam o gado, né, para poder se alimentar dele. Gente, é daí que veio a tradição de boiadeiro no Brasil. Se tem uma coisa mais próxima do boiadeiro brasileiro, é uma tradição que envolve tanto a cultura indígena quanto a mistura com a cultura colonial portuguesa, mas principalmente a cultura indígena, tá? Então aí o sorveteiro passando, gente. Continuando a aula. Eita preula, só um minuto, gente. Desculpa, gente, eu ando meio doente, né? Dor de ouvido e chegou meus remédios basicamente agora, né? Por isso que eu tive que interromper. Eu tava lendo, eu ia começar a leitura com vocês sobre a fundação de São Paulo em 1554. São Paulo é uma das primeiras cidades da história do Brasil, né? Só que ela não vingou. Fundou São Paulo, como ela era muito afastada de Salvador, que era a principal cidade da época da colonização, e muito afastada das lavouras, inclusive, que eram produzidas ali em Salvador, muito afastada do porto, né, onde chegavam os principais mercadorias e ao mesmo tempo onde havia o principal comércio, que era Salvador, na Bahia. São Paulo, por seu afastamento, acabou ficando de lado, né? Durante o começo da colonização, São Paulo era um vilarejo pobre, né, com a presença de alguns jesuítas, mas que não vingou, vamos dizer assim, não foi para frente por conta da sua distância, né, extrema aí do caso de Salvador. Então o paulista, esse sujeito que é uma mistura de indígena português, a princípio, né, ele vai formar a cultura dele em cima do que seria uma espécie de cultura caipira, a princípio, né? O que seria essa cultura caipira? Elementos da cultura indígena que são também adicionados junto com elementos da cultura portuguesa. Por isso que os bandeirantes são sempre retratados com chapéu, que era uma roupa na época não só associada a caipiras, como a tropas, né? A soldados, como o armamento, a barba muito grande, né? Que é uma coisa que era associada ao caipira, uma vez que a questão da falta de você ter hábitos estéticos, vamos dizer assim, de cortar o cabelo, cortar a barba, era uma coisa que geralmente só nas grandes cidades europeias, geralmente a galera tinha acesso a isso, né? No Brasil, o Brasil ainda estava engatinhando aí como colônia, então os caras são sempre retratados como pessoas assim, como se eles fossem anti-heróis, ou como se fossem cowboys mesmo, né? Vale lembrar que assim, os bandeirantes não eram tão fortes quanto eles são retratados, eles eram muito magros, na verdade, porque nessa vida de viver no interior, fazendo trabalho pra coroa, então desde destituir quilombos e assassinar escravizados que haviam fugido, pessoas pretas que haviam se libertado da escravidão através da organização de quilombos, até matar indígenas. Nessas investidas eles acabavam sempre também se machucando. Nessas investidas acontecia um processo muito violento dessa inserção do bandeirante como líder desses povos capturados. E até acontecem coisas bizarras, como por exemplo, os bandeirantes escolhiam entre as meninas indígenas a que ia ser a esposa deles. Então, tipo, eles miscigenavam com esses povos, mas de uma maneira muito forçada. Tá? É uma coisa que a gente tem que dizer. Historicamente no Brasil, a mistura étnica, ela nem sempre foi, óbvio, por puro ódio, né? Mas muitas vezes ela foi movida por uma relação de dominação. E essa relação de dominação entre brancos e pretos, brancos e indígenas, né? Então, um exemplo disso é esses bandeirantes que simplesmente se casavam, né, com mulheres indígenas à força. Escolhiam elas e ainda diziam, olha, eu vou te ensinar minha língua, vou te ensinar a ser civilizada, você vai ter filhos comigo, e lá na minha cidade você vai ter outro nome. Isso hoje soa absurdo para nós, mas na época era muito comum, tá? Era muito comum. Só um minuto, gente. Bom, esse procedimento, então, de dominação dos bandeiras,
de mistura étnica forçada, de invadir sociedades indígenas para literalmente capturar pessoas, tomar os territórios para si, né? Isso foi formando o que a gente chama aí de dominação tanto territorial desses bandeiras, e por isso que a elite paulista gosta de se associar a eles, porque quer que não, eles são praticamente pessoas que roubaram o território dos indígenas e distribuíram esses territórios entre si, né? Então, muitas famílias ricas de São Paulo literalmente descendem desses bandeiras, né? Enquanto, em outros casos, eram caras que viviam de captura e de destruição, tanto de quilombos, né, de sociedades quilombolas, quanto de sociedades indígenas. No meio desse processo, os portugueses pediam para os bandeiras buscarem ouro, porque afinal de contas, a América é espanhola, os espanhóis já tinham achado ouro faz tempo, né? Desde o século XVI. E a gente já está batendo o século XIX, já está batendo na porta ali do século XIX, né? Na verdade, no século XVIII, basicamente chegando no ano de 1700, 200 anos depois que os espanhóis acharam ouro em toda a América, e os portugueses não acharam nada aqui de ouro ainda. Então eles estavam no desespero, né? E aí eles aproveitavam que tinha essas expedições dos bandeiras, né? E falavam, poxa, aproveita e procura ouro aí, vê se você acha uma prata ou algo do tipo. Resultado, os bandeiras acharam ouro mesmo. Lá pelo ano de 1690, eles subiram para as Minas Gerais, o que hoje a gente chama de Minas Gerais, né? Mas na época ainda não havia, né, essa nomenclatura. Na região da cidade chamada Mariana, inclusive, né, curiosamente, eles acharam ouro pela primeira vez. E aí vai ter a treta. A treta. Por quê? Os bandeirantes, quando eles acham ouro, eles não vão querer dividir com a corte. Mas vai ter aquele cagueta do grupo que vai ganhar alguma coisa em torno disso, né? Sempre tem aquele que deda todo mundo para tirar uma vantagem em cima disso, que vai falar pro governo, pra corte portuguesa, que acharam ouro, só que estão escondendo deles. E aí vai ter o que a gente chama de Guerra dos Emboabas, que vai durar, em média, aí 2 anos, 3 anos, até o governo, de fato, português massacrar os bandeirantes nessa guerra. Alguns acabam, né, ficando a mula. Outros, literalmente, acabaram morrendo nesse conflito. Por quê? Porque ninguém quer abrir mão das minas de ouro. A primeira coisa que Portugal queria, quando veio para o Brasil, foi achar ouro. Essa era a verdadeira busca de Portugal, porque o metalismo, ele era uma forma de acúmulo de riqueza na época do mercantilismo, né? Esse período histórico da primeira fase do capitalismo. Então, quando os portugueses ficam sabendo que acharam ouro, os caras pegam e falam assim, manda todas as tropas de Portugal para lá, para basicamente dominar esse território. E eles conseguem. Acaba que os bandeirantes voltam para São Paulo, né? Vão lá viver de subsistência, basicamente. Assim como os povos indígenas, os bandeirantes tinham costume também de, muitos deles, de viver de plantação para si mesmos, né? Como eu falei, o bandeirante é uma figura muito controversa, porque ele mistura um pouco da cultura indígena, mesmo que ele era anti-indígena, se for parar para pensar, ele copiou muitos elementos da cultura indígena e eles descendiam muitas vezes de indígenas. Eles eram mestiços, cara. Só que eram mestiços completamente corrompidos, né? Corrompidos pelo governo colonial, que, por fim, acabou entrando em conflito com eles. E esse romance aí entre o governo português e os bandeiras terminou no momento que eles acharam o ouro. Beleza, meus queridos? Então é isso, a aula é bem curta, como vocês puderam ver. Espero que vocês estejam bem. Um beijo para vocês, façam as atividades relacionadas à aula e até a próxima.